Moçambique, boa noite. Mundo, estamos em direto na TV Cabo e também seguramente nas redes sociais. Portanto, na edição de hoje vamos analisar 4 temas. O primeiro sobre, portanto, a suposta pretensão do adiamento da sentença dos 19 réus implicados no caso das dívidas ocultas. Já estão aqui conosco os nossos 4 convidados que já estão, portanto, já fazem parte daqui da família FTV. Vou aqui saudar Camilo, muito boa noite e bem-vindo. Muito obrigado, boa noite, caros colegas, boa noite. E boa noite àqueles que nos acompanham através das diversas plataformas e pelo canal da FTV. E esperamos que hoje tenhamos um bom debate e nada de apontar dedos. Muito bem, ilustre Pelembe, boa noite e bem-vindo tanto ao debate político. Boa noite para si, Isaac, e aos meus pares do painel, em especial aos estimados telespectadores. Espero que também auguro, como o colega Camilo, um bom programa e que possamos trazer aquilo que é soluções para os problemas da nossa sociedade moçambicana. João Massango, bem-vindo e boa noite. Muito obrigado, boa noite. Eu estendo também esta saudação aos meus colegas nesta noite dominical, depois de uma maratona na Casa de Deus, e gostaríamos que os nossos telespectadores, aos internautas, desfrutam, não é, deste grande debate aqui na FTV. Obrigado. Gilberto Chirinza, boa noite e bem-vindo à casa. Boa noite, Isaac. Boa noite aos telespectadores, bem como aqueles que nos acompanham através de várias formas de plataforma existente e dizer de que estamos aqui para darmos a nossa contribuição. Muito bem, estimado, já estão aqui conosco os nossos painelistas para, tanto juntos, acharmos soluções de temas que afetam a nossa sociedade moçambicana. Por questões de tempo, não vamos aqui ter pontos prévios, vamos logo mesmo ir ao encontro daquilo que é o nosso primeiro tema sobre a pretensão em si, tanto adiar a sentença, tanto dos 19 réus implicados no caso das dívidas ocultas, devido, portanto, ao Congresso da Frelimo, que irá ter espaço em setembro próximo. Vou mesmo começar com o Camilo. Portanto, o juiz marcou o mês de agosto como sendo o mês que será conhecido ou serão conhecidos, portanto, os destinos dos 19 réus implicados no caso das dívidas ocultas. Mas informações ao nosso poder dão conta que há planos para, portanto, se adiar a sentença devido ao Congresso da Frelimo ter lugar em setembro próximo. A ser verdade, Camilo, o que estaria por trás deste adiamento? Ou seja, dito de outro modo, o que a sentença tem a ver com tanto o Congresso da Frelimo? Muito obrigado e vou aproveitar mesmo a tua deixa. O que é que uma coisa tem a ver com a outra? E eu não vou entrar no campo da especulação primeiro, porque se eu entrar para o campo da especulação, iria estar a alimentar aquilo que vocês trouxeram para este debate, alimentar uma especulação. E como não houve um posicionamento da nossa organização em relação a este assunto, eu acho que é mesmo especulação. Não acho, tenho certeza que é mesmo uma especulação. E partindo do princípio de que é uma especulação, eu acho que não há lugar nenhum para nós, pelo menos para mim, para estar a falar em torno disto, porque o Congresso é uma coisa e quem decide quando vai ser a decisão, neste caso as sentenças ou a leitura das sentenças do julgamento das dívidas ocultas, é o juiz, a Procuradoria e outras instituições. Uma coisa não tem nada a ver com outra. Muito bem, Augusto Pelembe, portanto, também acha que isso é apenas uma especulação ou pode vir a ser verdade? Que haja mesmo este adiamento da sentença devido ao Congresso da Frelimo a ter espaço em setembro próximo? Bem, até pode ser especulação, mas não há fumaça sem fogo. E olhando para aquilo que é o maquiavelismo político de todas as organizações políticas, é natural que assim o seja. E olhando naquele ângulo,
em que a maioria dos membros que estão a ser julgados naquele tribunal, ou seja, a maioria dos arguidos ali, são membros do Partido Frelimo. E em algum momento a sentença belisca um pouco aquilo que é a organização política chamada Frelimo. Temos que lembrar que ali temos quadros séniores, estão envolvidos nomes do atual presidente da Frelimo, do ex-presidente do próprio Partido Frelimo. E olhando para o nosso passado, está claro que muitos dos julgamentos que aconteceram e que envolvem quadros séniores do Partido Frelimo, muitos desses julgamentos foram usados como estandarte ou como cavalo de batalha para eleições em Moçambique, para jogos políticos, para convencer muitas das vezes a sociedade moçambicana que a justiça está a funcionar. Não podemos esquecer que mesmo esse julgamento, olhando para aquilo que é a matéria jurídica a ser tratada, está claro que o próprio juiz foi colocado numa camisa de forças, porque o juiz só julga a matéria que é trazida pelo Ministério Público. Então concorda, portanto, com a narrativa de politização do julgamento? Sem dúvida, esse julgamento foi um julgamento político. Primeiro porque o país estava a viver uma situação econômica numa situação de calça justa. E para devolver a confiança internacional tinha que haver um julgamento. O Moçambique tinha que mostrar que está preocupado em julgar aqueles que levaram Moçambique à bancarrota. E conseguimos, porque o FMI já voltou a trabalhar com Moçambique. Depois, tínhamos que convencer a sociedade moçambicana que a justiça funciona. E me parece que algumas pessoas estão convencidas que algo foi feito. Mas, olhando concretamente o âmago do julgamento, está claro que é um julgamento político. É um julgamento de faz de conta, porque, como tantos outros julgamentos, os cabecilhas, aqueles que tomaram a decisão, aqueles que é de direito decidirem se as dívidas devem ser feitas, aqueles que decidiram que não se podia levar à Assembleia da República, estão livres e soltos. Então, é meramente político do que outra coisa. E agora, não vai me dizer que não faz sentido esta colocação de que não se pode dar a sentença antes do Congresso. Está claro que a sentença vai criar um mal-estar, porque, olhando esses últimos tempos, a Frelimo está dividida, está em alas. Há uma ala que defende, como vimos em sede do tribunal, o próprio Armando Guebuza, a dizer que não foi bom levar esse assunto à barra da justiça. Tínhamos, como país, como governo, havia outras alternativas para que esse problema pudesse se resolver. Ou seja, teremos num Congresso uma ala guebuziana e uma ala nhusiana. Então, acredito eu que a ala nhusiana não está satisfeita, não vai querer que haja uma sentença, porque essa sentença vai ofender em grande escala a ala guebuziana. E esta ala guebuziana é capaz de criar um mal-estar dentro do Congresso. Obrigado, Pelembe. Pelembe, tu estás a divagar no campo da especulação. Não é campo... Sim ou não? Mas não é campo das especulações. É assim, nós somos jornalistas e, por ser analistas, somos obrigados também a analisar todos os factos que acontecem na conjuntura. A pergunta foi direta. Sim. Se a sentença está posta em causa em função do Congresso. Está por... Tu estás mas eu já fui dentro do nosso partido, como se tu conhecesse. Eu já fui claro. Como a coisa funciona ali dentro. Camilo. Não estou a perceber isso. Eu sou cidadão moçambicano. Então brincas no campo da especulação e levantas e me considero bem informado. Intervenientes. João Massango, qual é a sua análise em torno desta narrativa de politização do julgamento, também da questão de se adiar a sentença devido ao Congresso da Frelimo a ter lugar em setembro próximo?
Olha, o indivíduo atento, quando é questionado um assunto desta natureza, ela tem que levar as coisas em duas vertentes. Há planos para adiar a sentença do caso das dívidas ocultas para depois do Congresso. Este plano é de quem? É do tribunal? Ou este plano é do partido que governa o país? Eu gostaria de entrar exatamente neste contexto. Se, ao fazer a análise dessas duas coisas, chegar à conclusão que esta pretensão é de uma das partes, então aí a nossa justiça está colocada em causa. Vamos falar, se é para depois do Congresso, então significa que aquilo que se dizia de que a justiça moçambicana está reboca ao sistema político, ninguém tem dúvida que isso de facto possa acontecer. Na primeira narrativa, é aquela que nós todos sabemos. Quando termina o julgamento aqui na tenda da BO, nós ouvimos o tribunal, na pessoa do presidente do mesmo órgão, a dizer que a sentença está marcada para o mês de agosto. Mas ao longo desse todo o tempo poderá decorrer outras coisas, aquilo que nós, logicamente, estamos a assistir agora ali na 6ª secção da cidade do Maputo. É que onde de facto nasce o debate. Eu estava aqui a acompanhar a intervenção inteligente dos meus dois colegas e olhando numa perspectiva de indivíduos que vão à brasa. E depois temos ali em cima a sardinha, cada um puxa a sardinha para a sua brasa, mas que, no fundo, nós precisamos de facto de fazer a análise de forma tão profunda. Se for verdade, então aqui há problema dentro do nosso país, se for verdade. E quando se diz que não podemos entrar pelo campo da especulação, eu até posso concordar, mas ao mesmo tempo recuo para uma parte da intervenção do meu colega que não há fumo sem fogo. Quando a gente vê uma fumaça, é porque há lareira num determinado espaço. E se de facto haver de facto essas pretensões, aí há grande problema. Agora, voltamos para o caso real. Que o tribunal faça a sua parte, porque nós, como povo moçambicano, estamos na expectativa de ver aqueles indivíduos que dilapidaram o país em 2,2 bilhões de dólares. O país parou no espaço e no tempo, e independentemente da retoma, digamos, da retoma desses os chamados apoio programáticos, falo do Banco Mundial, o Fundo Monetário Internacional, que na minha lógica, esses a todo custo poderia voltar a Moçambique, independentemente da dívida que nós temos, porque esta é uma entidade que age por interesse. Nós, Moçambique, agora já temos voz. Ontem não tínhamos voz, mas hoje já temos voz. Qual é a nossa voz? Nós discutimos por causa desta coisa dos recursos naturais, que para nós constitui como garantia. Por essa razão eles voltaram. Não é? E é preciso a gente fazer uma análise da ida do presidente Guebuza no julgamento como declarante, que dizia que nós como país não sofríamos estas sanções das instituições da Bretton Woods. Isso sempre aconteceu, mas sempre estiveram, porque esses indivíduos agem em qualquer país por um determinado interesse. Então, de uma forma geral, nós queremos de facto ver e ao mesmo tempo transmitir aquilo que é a realidade deste país. Se o caso do tribunal das dívidas ocultas de verdade em agosto não for julgado e ter sentença e passar para setembro, então praticamente a justiça está tomada ao poder político. Muito bem. A ver, vamos. Gilberto Schrinza, qual é a sua análise em torno desta questão em debate? Sim, Isaac. Eu não estou me a sentir muito confortável de declarar. Porque eu vim preparado com ponto prévio. Estou-me a dizer que não há ponto prévio porque o tempo já se foi.
isto é um pouco embaraçoso, porque geralmente os pontos prévios são pontos que estão fora dos temas que somos propostos. Eu, sinceramente, não me sinto confortável. Eu até peço para não responder essa pergunta e, em contrapartida, tomar o ponto prévio. Sinta-se à vontade. Obrigado. O meu ponto prévio é muito simples, mas os moçambicanos vão me entender, porque, primeiro, no dia 3, tivemos a passagem do 4º ano de desaparecimento físico do verdadeiro pai da democracia em Moçambique, o Afonso Macacho Marceta da Cama, e prestamos a homenagem séria por ele. E o segundo ponto prévio, nesta última quinta-feira, dia 5, a juventude da Renamo completou mais um ano de sua existência, bem como foi o dia dos combatentes pela democracia em Moçambique. Estou a falar dos Rangers da Renamo, aqueles que durante a sua juventude fizeram tudo para conseguir instalar a democracia multipartidária em Moçambique. Então, isto eu não podia deixar passar como que é uma data aí em que alguém está a instituir alguma taxa. Não, isto é um assunto sério. Entrando na sua questão, se me permitir, eu usei o tempo que devia ter aqui, posso parar por aqui. Não, tem apenas 1 minuto ou 2 no máximo para colocar a sua opinião em torno da questão. Obrigado. Eu podia não ter nem 1 minuto, mas o mais importante, Sinta-se à vontade. entre essa novela mal feita com atores não preparados e o que acabei de expor, isto teve muito mais impacto. Mas para dizer o seguinte, eu não sei se esperavam coisa ao contrário do nosso grande amigo, o Camilo, quando ele diz especulação. Esperavam que ele dissesse o quê? De que sim, é verdade. Isso só pode ser depois do Congresso. Se as pessoas estão a ser julgadas, são pessoas do partido dele. E o Congresso é do partido dele. Isto vai ser muito usado para dizer de que uma coisa sim tem a ver com outra, porque aqueles papais se levam mesmo aqueles que depois foram submetidos a processos, como se chama? Não, quando está dentro de um processo, depois cria-se um outro. Autônomo, obrigado. E podem vir a serem condenados. Isto pode trazer problemas sérios dentro daquela organização. Para dizer de que sim, tem a ver e que não há nenhuma especulação. Se há especulação, veremos se a sentença vai ser antes. Se for depois de setembro, então não houve especulação. Muito bem, Camilo. Eu falo especulação no sentido de que não houve um pronunciamento do partido nesse sentido, primeiro. 2, o partido distancia-se de qualquer coisa que seja que está a acontecer ou que aconteceu na tenda. Para nós, aquilo que for a verdade exposta ao público, para nós é tranquilizante. Uma coisa, é aquilo que eu sempre disse, desde que a gente está neste debate, uma coisa são as organizações que a gente representa, outra coisa são as pessoas que estão lá dentro. E se eu vos perguntar aqui se as nossas organizações que a gente representa não existem pessoas com conduta duvidosa, vocês não vão, se calhar não vão dizer que sim, não existem, mas existem. O que estou a tentar dizer é que o que está a acontecer com membros do partido que entraram por um caminho que não é correto, nós queremos mesmo essa verdade. Porque neste momento interessa-nos também que as nossas fileiras estejam limpas, com pessoas idôneas, com pessoas que querem fazer as coisas acontecer. Nós também interessa-nos dentro das nossas fileiras que a gente crie que o problema não seja estrutural, que não apareça o Xirinza a apontar ou o Pelembe, qualquer coisa que aconteça ao partido. Precisamos que o nosso partido esteja com uma linha bem vincada em relação àquilo que é o governo. Interessa-nos isso aí também, para que hoje e amanhã não nos aponte o dedo de que há interferência
do partido em questões de governo. Governo é uma coisa, partido é outra. Então, quando eu digo que é um campo de especulação, é no sentido que não é um pronunciamento, porque nós temos que esperar o tribunal pronunciar-se primeiro. O tribunal ainda não se pronunciou em relação a esse assunto. Se há de ser depois de setembro ou antes de setembro. Então, temos que perceber a justificativa. Muito É bem. isso que nós temos que perceber. Eu quero concordar com o Chirinza quando acusa o Camilo de que nunca vai aceitar isso. Porque mesmo quando nós, em 2014, denunciamos, o MDM denunciou a situação das dívidas ocultas, Malta Camilo disseram que era especulação. Inclusive, o Partido Frelimo foi o partido que autorizou ou avalizou na Assembleia da República a inclusão das dívidas ocultas no orçamento do Estado. Ou seja, nenhuma bancada, pode me corrigir, os meus pares do painel, nenhuma bancada vai tomar uma decisão na Assembleia sem consultar o partido. Se a bancada parlamentar da Frelimo foi à Assembleia da República, defendeu as dívidas ocultas e até chegaram ao cúmulo de dizer, se quisesse, se houvesse oportunidade, faríamos de novo para endividar o país. Falaram isso. Então, que organização é essa? Camilo, me diz eu. Quero perceber, Augusto Pelé. Está a dizer a especulação. Não disseram a mesma coisa com as dívidas ocultas? É especulação que o Partido Frelimo recebeu 10 milhões de dólares. Se o partido, como organização, fosse honesta e séria, teria vindo ao público dizer, sim, recebemos 10 milhões de dólares, tá, vamos devolver. Até hoje estão no silêncio. A Land Cruiser, que Filipe Nussi usou para fazer campanha, foi dada pelo Jan Bustan. Não se arrependem por isso. Agora, vamos dizer que este partido é sério. Este partido é honesto. Eu não estou a falar de pessoas. Tem pessoas honestas, como o Camilo, por exemplo, e outra. Mas a organização não tem moral. A própria organização, se tivesse moral para conosco, para com o sofrimento dos moçambicanos, os 10 milhões teriam devolvido. O dinheiro que Cambasa tirou dos aeroportos e foi construir a escola da Frelimo lá, teriam devolvido. O dinheiro que a Celina Titosse tirou e foi patrocinar algumas coisas das obras do Partido Frelimo, teriam devolvido. Mas não tem moral. Está aí no campo Muito da especulação. Não é... Não. Terminando isso. As motas que A Helena Taipo disse, eu não vi de ninguém, a Helena é que disse, o Didimo Cambasa é que disse, a Cetina Titosse é que disse, né? O Bolderô do banco BIM. Isso já debatemos em questão Sim, de financiamento dos partidos políticos. Muito sim. bem, O teu partido político não presta conta da Vamos sociedade. ao nosso segundo tema O agora. teu partido político não O presta tempo conta da já nos sociedade. deixa. Mas o dinheiro que os amigos que ajudam o MDM não roubaram o país. Quem Hoje, disse isso? Não é lavagem de dinheiro? Roubaram. Não é lavagem de dinheiro que entra no Eu pago minhas cotas. O Não partido estou a dizer vive de tu. cotas. Vamos ao nosso Não segundo vive de tema, dinheiro por roubado. favor. Aquele dinheiro, hoje estamos a sofrer por causa dos 10 milhões que a Frelimo Muito bem, engoliu. obrigado. Vamos ao nosso segundo tema. Portanto, temos informações que a família da Cama está a ser marginalizada por alguns líderes da Renamo. Portanto, é uma informação que está à nossa posse. Não sei se João Massango tem algum comentário sobre... Primeiro, o Chirinza, portanto, tem alguma informação ou comentário sobre, portanto, essa narrativa ou esses pronunciamentos? Porque desde que morreu da Cama, pouco se fala da sua esposa ou da sua família. Também temos informações que a sua campa não está a ser bem cuidada. Qual é a sua reação, Chirinza? Muito obrigado, Isaac. E ainda bem que levantou esse assunto como tema de debate. Porque o telespectador, os internautas precisam de conhecer e saber o que é que está a acontecer de verdade. Eu sinto muito que a senhora Rosária Ambiraquira está sendo usada por alguns quadros do partido e que ela está a encurtar a sua vida política. A quando da preparação da terceira conferência da Liga da Mulher da Renamo,
que realizou-se em Machixe, criou-se uma comissão responsável para esse ato. A comissão identificou o perfil, identificou a cidade onde que ia se realizar, submeteu à Comissão Política Nacional e aprovou-se. O que eu tenho a dizer com relação à senhora Rosália Mbiriakwira, viúva, ex-viúva, porque o presidente Jacama Moura já não eram mulher e marido. Já não era mulher, como é que se diz? Já não eram... Marido e mulher. Marido e mulher. Já não eram. O próprio tribunal até decidiu isso. Eu fui responsável, eu que fui buscar a sentença de que já solicitada por ela. E o presidente aceitou. É por isso, para quem recorda-se, em 2015, quando assinou foi com Guebuza, né? Ele não foi para a casa dele, esteve hospedado em Divilhas, porque já não existia nada. O que ela está a fazer é de má fé. Então diz que ela está a ser usada por quem? Quem está a Por usar a... quadros que têm que perguntar a ela Tanto como é dentro que é. da Renamo. Talvez você seja um deles. Então, confessa que... Digo isso por quê? Porque Há duas os Renamos no jornais mesmo partido. não existem, nunca existirá. Então, por quem está a ser usada a viúva? Eu tenho direito de proteger as fontes. Também eu creio que lá em casa esperam... Isso é essa- de lei. É de lei, não estou aqui a fabricar. É de lei. Daí que a pessoa que é um jornalista de jornal de evidência, que tirou aquilo, que nem completou a informação, porque a doutora Angelina lhe disse de que não, nós fizemos um ofício a comunicar de que ela não respondia o perfil traçado. E ele não pôs na notícia que produziu. Isso, de que ela recusou-se, até hoje, recusou-se a receber a comunicação. Então, pode também entender uma coisa, é chegar também na história da Campa. Não é possível, você não é cliente do Banco Absa, é um exemplo, ou do Depois Milênio pagar Bio. a fatura da publicidade. No Não, final de um do banco. programa. De um banco. Eu estou aqui como comentarista, posso fazer, postar qualquer nome no... E depois ir para esse banco, chegar e pedir saldo da conta. É possível isso? Agora, porque na comunicação vinha, senhora Rosária, não podes concorrer porque não respondes 4 itens importantíssimos. Apresenta cartão. Ser e ter sido esposa não significa de que também és membro da RENAM. Apresenta justificativo de pagamento de cotas, não. Alguma vez já dirigiste alguma organização dentro do partido? Não. Agora diz, como é que essa pessoa podia concorrer? Indo agora para o túmulo. Para o túmulo do falecido Da Cama. Jacama. Não, até Samora outra coisa era boa. Hoje em dia existe muita bandidagem dentro da Frelimo, ladrões de verdade. E no tempo de Samora isso não existia. Não existia. E hoje existe, por quê? Porque foi morto ou morreu, ou seja, entre vocês é que sabem como é que resolvem problemas. Então, sobre o túmulo, as pessoas falam e têm direito de falar quando não conhecem. Mas eu sou daqueles, quando eu não conheço um assunto, não comento, abdico-me de falar sobre ele. Muito bem. O assunto da Campa. O partido quis, por várias vezes, intercedeu a família por várias vezes para organizar uma coisa melhor, fazer um túmulo melhor, construir até... E a família, um monumento, e a família recusa-se. Diz que na tradição Dao tem que ficar assim, como vocês estão a ver, também outras campas estão assim.
Então houve este interesse por parte do partido. Sempre houve. Mesmo esses que andam a usar a Rosária, têm que saberem de que, desde que o general, o Sul Momad, tomou poder como presidente depois da sua eleição, sempre deu assistência à família de Jacama. Ela mensalmente recebe um valor. A família do falecido André Matado Matsangaíza também recebe um valor. Então não podem aparecerem agora quererem pôr em areia ou uma topa em cima do general Yusuf. O partido está a tomar conta disso. Obrigado, Xirinza. João Massango, qual é o seu comentário? Tomando mesmo em conta naquilo que disse, o Xirinza que ela está a ser usada por alguns, até que com motivos desconhecidos. Qual é a sua análise? Bom, eu gostaria de fazer uma análise um pouco madura, não entrando num campo em que nós discutimos a Rosária, discutimos a família Dhlakama, mas porque este assunto aqui envolve todas essas componentes do partido. Então, eu fazer a minha análise do impacto que isso possa representar ao partido Renamo. Não vou discutir a Rosália, não conheço a ela. Não vou discutir a Campa, porque isso não tem, de facto, interesse. Mas nós, como cidadãos, precisamos, de facto, de parar, sobretudo o partido Renamo. Essas todas as especulações, esses todos os acontecimentos que são vividos, qual é o impacto que se representa ao partido político? E, sobretudo, quando nós nos aproximamos aos pleitos eleitorais. Eu parto do princípio que as pessoas que fazem parte deste organismo político, um deles, como o meu colega do painel, o Xirinza, poderiam até levar à ponderação, porque eu faço análise, leio, escuto aquilo que são as vozes públicas em volta disto. Vi um bocadinho nas redes sociais a imagem onde jaz o líder da Renamo. As informações que vêm ali não são nada abonatórias. Não são abonatórias para a família. Não são abonatórias para qualquer outra pessoa, mas as informações que vêm são prejudiciais para a instituição, para o partido. Então, nós gostaríamos que, como pessoa, qualquer análise que a gente faz em volta disto, isto acontece numa altura em que o país, o mundo, celebra os 4 anos da passagem de Dhlakama, o legado. E eu, na minha ótica, jornalista Citoy, estaria aqui a discutir um Dhlakama, o legado de Dhlakama, o contexto da democracia que nós vivemos. E se de facto questionasse, isso para mim reflete uma grande valia do que discutir aquilo que muitas das vezes não traz o valor acrescentado no contexto da democracia. Quero parabenizar uma palavra que disse que Dhlakama é pai da democracia. E eu também concordo que Dhlakama é pai da democracia, porque depois de 1975, de um Moçambique independente, nós tivemos uma guerra civil que durou 16 anos, que destornou o regime do Partido Único para o multipartidarismo dentro do nosso país, e que quando nós olhamos esse todo o tempo, aquela pessoa que deu a sua vida não é na luta pela democracia, para mim, entendo que isso faz parte, tem um impacto do ponto de vista positivo, quando hoje sentamos aqui, eu, do Partido Ecologista, o nosso amigo do Partido no Poder, o Camilo, os dois partidos com a representação parlamentar aqui, discutimos o modelo da democracia moçambicana, se ela é viável no contexto em que nós vivemos ou não, independentemente das vicissitudes que nós vivemos. Agora, estar aqui para discutir a Rosália, estar aqui para discutir, para mim acho que isso não tem nenhuma sustentabilidade, mas de uma forma geral, queria, do meu ponto de vista, porque o Xirinza
eu admiro muito a ele. É uma das pessoas que não tem papas na língua. Ele diz as coisas com seus próprios nomes, mas que, por outro lado, quando nós vivemos um cenário em que o país prepara os pleitos eleitorais, então é preciso, muitas das vezes, nós reduzirmos o nosso tipo da mensagem que nós transmitimos para que não haja aqui ruído no meio disto. Eu parabenizo, do meu ponto de vista, independentemente de qualquer observação, porque se me Muito bem, questionasse, João, só para o tempo terminar, já nos quero deixa. terminar, se Dhlakama merecia o estatuto do herói nacional, eu até poderia dar os meus subsídios quanto a isso, porque o povo moçambicano exatamente quer ouvir quando nós discutimos, não naquele contexto que coloca em causa a instituição, porque na verdade nós sabemos, se essa senhora age, é porque há indivíduos. Muito e se bem. esses indivíduos são de dentro ou são de fora, mas o importante é que o partido, o posicionamento dele, neste caso. Augusto Pelembe, qual é a Desculpe, sua análise? antes do Augusto Pelembe, muito obrigado por ter tocado a situação de heroicidade. Recordas de que o general presidente Ossuf Momad levantou este assunto e da comissão obrigada que tinha sido constituída para tratar desse assunto, algumas pessoas da família não se entenderam de que ele tem que vir a Maputo ou não, acabou-se se inteirando e até hoje estamos nesse encaixo. Não, a questão Muito bem, dos vamos- heróis não nacionais, vamos deixa-me só em 10 monopolizar a segundos, a questão conversa, dos vamos heróis dar espaço. nacionais não só se realiza pelo facto da pessoa vir aqui na cripta. Sim, É decretado podia ser, herói, né? mas pode ser enterrado no outro Muito bem. canto. Bonifácio, O Bonifácio Augusto, Gurvai, o Beta, por Augusto exemplo. Pelembe, qual é a sua análise? Mas Vamos, não- o tempo já nos deixa, por favor, senhores. Bem, eu me junto ao João Mação. Estou como membro da oposição, fico preocupado porque já nos torna, nós da oposição, característicos em termos de polêmicas quando se aproxima a pleitos eleitorais. E eu, sinceramente, espero que a Renamo possa se organizar. É claro que os problemas nunca vão acabar, é como dentro de uma família, sempre há dificuldades, há desentendimentos, mas é importante que esses desentendimentos não saiam para fora, porque em algum momento mancham a imagem e mostram que a oposição não está organizada e isso traz uma desconfiança no meio dos eleitores. E, sinceramente, eu não estou feliz com tudo isso que aconteceu, apesar do colega, o companheiro Chirinza, que tanto respeito, ter uma explicação que parece coerente, mas para a sociedade nem tudo que é, às vezes, muitas das vezes não é. E sabemos nós que estamos num combate, numa guerra, em que os adversários tudo vão usar. Só a título de exemplo, essa coisa do túmulo já circula por aí, muitos memes a tentarem desqualificar, porque muitos não buscam a essência e tentam desqualificar, que a Renamo é desorganizada, não consegue arranjar um túmulo. Então, isso mancha em algum momento toda a equipe, todo o grupo da oposição. O meu apelo, pequeno que eu sou, é que a Renamo tente, ou todos os partidos da oposição, possam tentar, no mínimo possível, deixar que os problemas saiam para fora. Vimos há dias a Ivone Soares aí na televisão a dizer que o secretário-geral da Renamo não serve. Vimos Manuel de Araújo a sair com a Nova Democracia. Então, por isso que eu digo, me parece característico a oposição sempre a trazer problemas antes, próximo na boca das eleições. Isso não é bom. E olhando para aquilo que aconteceu na Zâmbia, em Angola, no Zimbábue, na África do Sul, há uma expectativa muito grande da sociedade em ver a oposição a trazer soluções para o país. E isso, com essas questões
pequenas, infelizmente eu fico preocupado porque independentemente de ser do MDM, não quero ver a RENAM destruída, não quero ver o Partido Ecologista destruído, porque o nosso alvo é o Camilo, é a Frelimo, que governa o país há 47 anos e os moçambicanos estão a sofrer, estão numa vida de vergonha, e se nós falarmos hoje, vamos ter mais 5 anos em que o povo vai sofrer. Falamos ontem, há 5 anos atrás ou há 4 anos atrás, e eles conseguiram perpetuar no poder. Se voltarmos a falar hoje, é mais 5 anos que eu que vivo na Matola vou continuar a ter o meu carro como barco, vou continuar a viver como peixe ali no quilômetro 15 no Cobre. E como outros vários moçambicanos que atravessam a Estrada Nacional número 1 vão continuar a sofrer o desemprego, vamos continuar a ter 371 meticais de salário mínimo, de aumento de salário mínimo. Então, quando vejo esses acontecimentos, eu fico deveras preocupado e triste em simultâneo. Muito bem, antes vou dar a palavra Não, é uma ao coisa muito Camilo. rápida. Mas muito rápida, Isaac. Aliás, sempre as minhas intervenções são bem rápidas. Obrigado, Pelembe, colega. Sempre quando aproximamos as eleições, sejam elas autárquicas como gerais, onde aparecer os Young Pioneers, onde aparecer não sei o quê. E também dizer de que o que a minha colega Ivone falou é sua opinião. Não é a posição do partido, que está a dizer de que nós já estamos a ver de que tal fulano, João Massango, tem que sair como presidente. É um exemplo, né? Não, é a ideia dela. Muito bem. É a ideia, um minuto. E também dizer e recordar aos telespectadores e a si, Isaac, e aos colegas aqui, de que é no final deste mês que teremos o Conselho Nacional. E também recordar aos que estão aqui, aos telespectadores, que um secretário-geral de um partido como RENAM, segundo os estatutos, é uma pessoa de confiança do presidente. Então, isto para dizer de que eu posso vir dizer de que não, o Madjibir não serve, enquanto quem deve escolher e não sei o que levar para ser ratificado é o presidente e é servir para ele. Obrigado, e servir Xerenza. e também recordar a todos que a minha colega Ivone Soares não é membro do Conselho Nacional. Então, Camilo, pode qual é a imaginar. sua opinião em torno da questão em debate? Bom, eu estou a ver aqui o meu colega Xerinza tentar justificar por tudo e mais alguma coisa a desorganização interna que o partido está a viver neste não, momento. eu não sabia se somos Então, desorganizados. Eu Quem pode ver que acho que somos neste desorganizados momento é uma pessoa que está lá devia dentro, o essa Xerinza conosco. olhar para dentro do partido dele e fazer com que, ou apelar com que essas coisas todas que estão a tornar-se públicas não deviam vir, porque se ele me fala da Ivone que faz opinião pública, pessoal, público, isso o que é? O partido tem que ter uma voz. É assim que eu acho que é. É assim que a gente vive Então, a na voz nossa tem que ser da organização. Ivone. É assim que a gente vive na nossa organização, é assim que acredito que vive o MDM e o Partido Ecologista. Agora, em relação à questão da vida e do legado do Afonso Dhlakama, eu acho que o partido, minha opinião pessoal, apesar de eu não queria comentar isto porque havia de entrar para o campo da especulação também, não é? Então o que eu queria era apelar ao partido RENAM para que olhasse internamente e não apagasse o legado do Afonso Dhlakama, presidente do partido. Eu acho que acredito que ele é um daqueles que é honorário, não sei qual é a denominação que possa existir lá dentro da RENAM. Em vez de estarmos nestas guerrinhas, deviam aproveitar essas guerrinhas e olhar isto como se fosse alguns motivos para edificar o legado do Afonso Dhlakama. É isso que deviam se focar, em vez de estar-se a focar na viúva, nem sabia que já não era esposa, mas pronto, fiquei a saber neste programa. Isso são detalhes que acredito que nem
fazem bem à saúde do próprio partido. São, muito pelo contrário, vão criar confusões. E na questão do túmulo ou da morte, quando morre um dirigente da dimensão do Dhlakama, primeira coisa, eu acho que é generalizado nos outros partidos, não sei, mas eu estou a ver aquilo que acontece na Frelimo e acredito que também possa acontecer na Renamo. Morre um dirigente da dimensão do Dhlakama. Deixa de ser da dimensão familiar para uma Deixa dimensão de ser nacional. exatamente. Obrigado, Deixa de ser espero que estejam a acompanhar. deixa de ser uma dimensão familiar. Familiar, A família já Obrigado, não espero que tem estejam a acompanhar. intervenção para tudo que possa acontecer ali. Pode, em algum momento, o partido pedir alguma opinião, mas decisões em relação àquela situação já não está na dimensão familiar. Na questão do túmulo, é triste aquilo que a gente viu nas redes sociais. Eu estive a ver no Facebook, etc. Não conheci o Dhlakama, li, ouvi, acompanhei o percurso dele pelo país, cruzei com ele em algumas províncias, estive com ele numa festa em Quilimane. Afinal, conheceste. É que, Não primeiramente, conheci, tipo, apresentarem-me, não. Mas Estou a falar estiveste da na irreverência festa, dele. até abraçaste a ele. A irreverência. Não Estou a vais falar- ter problemas no seu Não partido. tenho problemas Até quanto a isso. Deixa-me dançaram acabar de falar. juntos. Estás a entrar em pormenores que não estão aqui chamados. O que estou a tentar dizer é a irreverência que ele era, etc. Que eu fui ver, eu vi, acompanhei. O que estou a tentar dizer é que se aquelas fotografias que eu vi nas redes sociais são reais, é aquilo que se a gente decidir agora, vamos para Mangundi, vamos encontrar aquela realidade. Para mim é triste. De verdade é triste. Muito bem. Então, o partido Renamo devia, neste momento, imediatamente reunir-se e inverter essa situação. Por muitas e Primeiro, várias dois. vezes tentamos inverter essa situação. Dois. Por causa da questão que levantou o Massango, da heroicidade, eu acho que tem que haver uma proposta do partido para o governo. Acho que é o governo que decide isso. Para o governo, nesse sentido. Então, eu acho que não está nada perdido. O que eu acho é que vocês deviam, neste momento, ir atrás digamos, entre aspas, deste prejuízo. Muito bem. E fazer jus às palavras do Pelé, em que assuntos internos são assuntos internos. Muito obrigado, Camilo. O tempo já nos deixa. Vamos agora analisar o nosso terceiro tema sobre, portanto, uma mensagem que o ex-chefe de Estado publicou ou colocou à disposição no Facebook, em que traz uma crítica sobre a questão da imprensa. Diz que há censura, tanto na imprensa. Quem o diz é Armando Emílio Uguebuza. Como é que olham para estes pronunciamentos do ex-chefe de Estado? Pelembe, qual é a sua ilação em torno da posição do ex-chefe de Estado, Armando Emílio Uguebuza, em que traz uma crítica, portanto, ao governo do dia sobre a censura da imprensa? No mínimo, é ridículo. Ridículo porque, olhando a sua governação, na época que ele foi chefe de Estado, assistimos muita intolerância política contra a liberdade de imprensa. Então, eu sinceramente vi o post, a comunicação dele, achei ridículo, porque temos que lembrar, não me falha a memória, o próprio João Massango levou porrada quando quis fazer uma marcha, não sei se... Não me recordo desse assunto. Levou porrada, ou seja, a criação do G40 foi criado na época do Guebuza. Temos que lembrar também a Soico, o grupo Soico foi prejudicado porque transmitiu em direto as manifestações de 1 ou 2 de fevereiro, de setembro ou fevereiro, já não me falha, 5 de fevereiro, 5 de setembro, transmitiu, teve várias represálias, se sobreviveu foi graças à vontade
dos donos de querer continuar a servir os moçambicanos. Também houve várias represálias, várias mortes, várias perseguições políticas a várias emissoras. E mais agravante, eu me lembro que vários canais televisivos foram colocados lá G40. Lembro alguns quadros que foram destacados para serem chefes da informação para controlar a imprensa privada aqui em Moçambique. Então, não faz sentido, sinceramente, não pode vir de Armando Guebuza essas colocações. Claro, em algum momento ele tem razão, o que ele fez, o seu antecessor também está a fazer, que é controlar, tentar impedir com que os jornalistas tenham uma liberdade de falar, de opinar, de criticar. Temos que lembrar que há jornalistas que estão desaparecidos até hoje em Cabo Delgado, vossos colegas. Então, sinceramente, não tem razão Armando Guebuza. O que faz sentido o que ele disse é que o governo atual, como o governo dele, continuam a controlar os órgãos de comunicação. Mas, em política, os governos ditatoriais têm esse lado que é tentar controlar a comunicação para impedir com que haja revoluções. Mas eu acho que o estágio que nós atingimos de insatisfação popular, ou seja, o peso que a vida, as políticas do governo fazem com que os moçambicanos possam sofrer, já é inevitável o controle da comunicação. Temos os Facebooks, os WhatsApps, embora com essa aliança Nyusi, Kagame, agora com Yuri Museveni, estou preocupado com a liberdade de imprensa no país. Muito bem. João Massango, qual é a sua opinião em torno da questão em debate? Guebuza afirma, portanto, haver uma censura, ou seja, em outras palavras, portanto, a imprensa foi colocada algemas. Como acorda para a tônica do ex-chefe de Estado? Bom, a minha percepção nisto aqui tem exatamente a ver com o último relatório que foi avançado recentemente, veja pela organização que vela pelos órgãos de comunicação social ao nível global. Cabo Verde está numa posição muito privilegiada aqui em Moçambique. Nós estamos no 139º de um país com problema sério de liberdade de expressão. Ao nível global, isto é bastante preocupante. Agora, tem uma questão séria, é que de 1975 até hoje, domingo de maio, este segundo domingo de maio, quem está no poder é o mesmo partido. Então, significa que ao longo desse todo o tempo, nós vivemos já passamos do momento da censura, não é das informações, mas é preciso a gente fazermos esta radiografia, olhando o contexto atual, de que independentemente de se banir ou barrar que os jornalistas trabalham de forma tão clara, as coisas não estão a acontecer de como os governos pensam que deveria, de facto, acontecer. Quando isso sai na boca de um antigo presidente da República, os mais ousados e os mais atentos vão buscar a governação dele e trazem à tona. Será que o que está a dizer na governação dele, isto não aconteceu ou não? E nós todos sabemos, não é? O meu colega Pelembe trouxe a narrativa daquele grupo que foi criado, chamado G40, não é? Que tinha como objetivo de vilipendiar a oposição. Foi exatamente nessa época que nós vimos a figura do Afonso Dhlakama ser ofuscada, porque em qualquer canto das televisões, sobretudo da televisão pública que funciona até hoje, com os nossos impostos, isto era evidente. Foi nessa época que nós vimos figuras que alguns tornaram ministros. Porque aqui em Moçambique, se você não tem boca para falar,
você até pode ficar aí com o seu know-how. É preciso você falar. Não nos admiremos nos próximos tempos de chamarem o nosso colega Camilo, ministro dos Transportes, porque está a falar bem, mas se falar mal vai continuar aqui na situação como está. Quero dizer o seguinte, a questão da liberdade de imprensa em Moçambique é um assunto que nós todos sabemos, mas eu digo isso num contexto inteligente e real. E eu fico feliz com o Camilo, porque ele tira aquilo que sai do fundo do coração. Desde que eu conheci, nos debates que eu tenho, não é aquele que, pronto, toma a posição do fulano X e fulano X, que usam esta retórica partidária para poderem chegar onde querem chegar. Muito bem, obrigado, João Massango. Shirinza, qual é a sua opinião em torno deste tema? Em torno deste tema, permite-me questionar quem é, afinal de contas, o Armando Emílio Guebuza. O que ele fez para este país? É um maquiavélico político muito perigoso, mas perigoso mesmo. Com a chegada da Frelimo na cidade de Maputo, ele foi o ministro do interior. É claro, talvez nessa altura ainda não existia Isaac, mas é a pessoa que instituiu 24/20. Ainda recorda-se, não é, Massa? Recordo. 24/48 horas, aliás. Que só tinhas que sair fora do país com 24 quilos dentro de 48 horas. Depois disso, ficou ministro sem pasta. Andou a fazer e desfazer. Conseguiu ser presidente desta República. Fez o que fez, aliás, até tinha prometido fazer desaparecer em 6 meses a Renamo, mas como a Renamo é um partido do povo e tem apoio do povo, não conseguiu. A única coisa que ele conseguiu é participar no roubo dos 2,2 mil milhões de dólares e estar na tenda. Isso ele conseguiu. E para estar na tenda, andava a dizer a todo mundo de que tem que haver julgamento porque há muita poeira. Mas vimos de que essa poeira não vimos a ser sacudida na tenda. E hoje aparece dizer de que não, este governo está a retirar não sei o quê, porque era Dia Internacional da Liberdade de Imprensa. Mas ele o que fez? Ele o que fez? Está aqui o colega Massango, apesar dele dizer para não lhe recordarmos. Está aqui. Estou aqui eu. Não fiquei com este defeito. Não recebi 21 e 19 dentes. 19 como se chama? Pontos. Foi na governação dele. Então, para dizer de que muitas das vezes o que falam os da Frelimo não é o que fazem. Não é o que fazem. Quantas vezes já convidamos a imprensa para participar em algum evento e haver fuga a informação deles, dizendo que tal fulano da Frelimo que ligou a dizer de que tem que comunicar outros colegas de outros canais para não aparecerem. Será que mesmo a Renamo está de braços cruzados, não está a promover nenhuma atividade política? Pois não. Muito bem, obrigado, Shirinza. Camilo, qual é a sua relação em torno do tema em debate? Bom, eu ia para o pensamento de que o presidente Guebuza está vivo e ele tem o direito de se pronunciar como bem entender. Ele tem o direito de ser convidado para pronunciamentos que possam estar em volta de assuntos da nossa sociedade. Então, o pensamento dele, acredito que seja de uma convicção dele, no quesito de ele estar do outro lado, numa posição diferente da que os meus colegas aqui tentam levantar.
ele está a falar na posição, se calhar não como de um presidente ou ex-presidente, está a falar na posição de cidadão, porque antes dele ser o que é um cidadão. Ele está Ele emitiu isto na conta dele do WhatsApp. Cidadão Armando Emílio Guebuza, que neste momento ele põe-se no lugar de qualquer um outro cidadão. Agora, quando nós não conseguimos dissociar a pessoa do presidente Guebuza e a pessoa do Armando Emílio Guebuza, é um pouco complicado. É difícil, eu acho que esse exercício é difícil de dissociar. Por isso é que até o nosso mais velho aqui recuou desde que ele entrou aqui na cidade de Maputo. Então, é um pouco complicado quando nós não conseguimos dissociar isso. Eu acho que nesta vertente, qualquer pessoa que toma uma posição diferente da cadeira em que ele está ou esteve, nós primeiro temos que lhe pôr na posição em que nós nos encontramos como cidadãos. E aí podemos tirar as ilações que quisermos. Por isso é que eu vou voltar a dizer aqui que o cidadão Armando Emílio Guebuza é livre de pronunciar-se como ele quiser. E o pronunciamento dele é como cidadão. Eu acho que é legítimo. Então concorda, portanto, que há, portanto, uma censura na imprensa? A censura na imprensa em qualquer estado e governo, mesmo até esses nossos colegas que estão aqui, se tomarem de assalto o governo, a primeira coisa que eles vão fazer é controlar a imprensa, é controlar a informação, é controlar a contra-informação. A inteligência vai funcionar aqui neste caso. E acho que eles melhor, principalmente os que sabem do que eu estou a falar. Dentro da Renamo tem inteligência. Ele pode dizer que não, porque não sei o quê, porque não é possível a Renamo convidar a imprensa não aparecer. Oh, várias vezes. Isso só pode estar aqui a dizer para o inglês ver. Não, eu não vou várias discutir vezes, contigo tenho isso. provas. Não vou discutir contigo isso. O que estou a tentar dizer é que tu fazes parte de um partido que tem a capacidade de trazer a imprensa que quiser. O que também estou a tentar dizer é que não existe Estado que não controla a imprensa ou tenta controlar a imprensa. Então, que se há um controle da imprensa onde há censura, olha, isso que o Camilo está dizendo não deixa passar. Há uma questão, colega do painel. Eu acho que o Chirinza tem razão. Nós estamos a falar da figura do Armando Guebuza. É diferente de uma outra figura qualquer quando de facto se pronuncia em torno exatamente disto aqui. É por essa razão que voltam para trás. E você, na sua governação? Não estou a discutir isso. O que estou a tentar dizer é que temos que olhar o pronunciamento dele nesta questão pontual, no dia da liberdade de imprensa. O posicionamento dele. É isso que eu estou a tentar dizer. Não estou a tentar limpar o que, se calhar, o presidente, na altura da governação do presidente Guebuza, qualquer coisa que tenha acontecido. Não é isso que estou a discutir aqui. Muito bem. Mas eu queria acrescentar, olhando estes fatos, o pronunciamento de Armando Guebuza, quando no primeiro ponto levantamos, o Camilo até falou de especulações, está claro que aqui há alas. Armando Guebuza, ao falar assim, está a mostrar claramente que está a bater, está a falar mal da ala nhusiana. Está claro. Temos que aceitar isso. Não precisa de óculos de vista, nem de lupa, nem de, como é que chama aquilo? Microscópio. Está a olho nu que Armando Guebuza está a atacar Filipe Jacinto Inhosse. Muito bem, vamos ao nosso último tema, portanto, desta noite. Só um parênteses, Isaac. Eu vou voltar aqui a dizer, caros companheiros, na nossa realidade, século XXI que nós estamos, nós não temos que seguir pessoas. Nós temos que seguir ideias. Temos que seguir ideias. Tu estás a fazer parte, Pelembe, de um partido que tem um legado de uma pessoa que já faleceu. Hoje está uma outra pessoa no poder. Acredito que nos anos todos em que esteve o David Simango no poder, ele criou também a sua ala. E hoje, dentro do teu partido, pode até haver essa ala. O que estou a tentar dizer a ti é que o engenheiro hoje que está no poder tem que ter a capacidade de poder mudar de ideias, tu, Pelembe,
que te fizeste no partido com uma ideia de alguém que já faleceu, ele tem que fazer mudar em função da ideia dele. Muito bem, vamos a um brevíssimo intervalo e nós voltamos aqui, portanto, para observar o nosso último tema de debate esta noite. Até já. Caro telespectador, pensando em ti, a FTV traz a cada domingo o programa Viver a Vida, um espaço criado para reflexões sábias sobre como trilhar o caminho da vida com tranquilidade, optando sempre pelos atos certos. Trazemos momentos de debate com individualidades entendidas na teologia e outras áreas da ciência. Um homem não pode amar duas mulheres na mesma intensidade. E que esta família, quem tem mais poder, mais força, sou eu, porque eu é que mudo o apelido dela. Okay. Não é ela que muda o meu apelido. Uma alma não tem por intuito como base dormir com um ser humano. Porque quem dorme, quem tem relações sexuais é quem tem corpo. Música gospel, fortes mensagens através da poesia e mais. Lipanisi kama kungu ya davulosi, shikwebu kunu kumbaja. Timbongolo ni tuhumu timjaza. Não perca, todos os domingos, pelas 11 horas, o programa Viver a Vida, aqui na FTV. Olá família, eu sou o Manas Laser e desta forma passo para lhe fazer o convite a assistir o programa FTV Hits. Programa este que vai ao ar de segunda a sexta a partir das 16h30. Eu só quero estar mais ninguém. Essa distância entre nós não me faz bem, não me faz bem. Hey menina, valoriza tua melanina, pois ela que te deixa mais linda. Aqui você acompanha todas as novidades do mundo da música, atualizações das carreiras dos artistas. A música é baseada em fatos reais, como é que é? Nada, quem me dera conhecer alguém assim. Qual é o critério que o Rolê usa para poder fazer seleção das pessoas com qual trabalha? É um bocado complicado, bro. Misturas já são de DJ Dilson. Vídeos e muito mais. Já sentiram da cara. Juntamos como meu, seja mais humilde. Pela una risana. Kim pela una risana. Fiquem sempre ligados ao bom do entretenimento aqui no programa FTV Hits, na televisão FTV. Pois bem, estamos de volta para o debate político. Vamos agora a analisar o nosso último tema sobre o relatório de gestão de fundos da Covid-19, que denuncia o uso irregular de mais de 2 mil milhões destinados à prevenção e combate tanto à Covid-19. Vou mesmo começar com Camilo. Como é que olha para esta questão, tanto de desvio de fundos destinados tanto a combate e prevenção da Covid-19? São cerca de 2 mil milhões de meticais. Bom, este tema, eu tentei procurar o relatório em que diz como é que foi
estruturado o programa em relação a esta questão do Covid-19 e não encontrei e não tive acesso. Por isso, se eu for a falar o que quer que seja, havia de entrar para o campo da especulação. Porque a gente sabe como é que as coisas foram, já debatemos aqui alguns aspectos, a questão da adjudicação direta, etc, etc. E eu havia de estar a entrar para o campo da especulação. Eu acho que, Isaac, sinceramente, se for para falarmos deste assunto, temos que falar com substância. Eu pedia, com o consentimento dos meus colegas, que nós tivéssemos acesso ao relatório e procurássemos o relatório para poder falar com substância, aquilo que está no relatório. Em vez de estarmos a falar aquilo que veio à imprensa e aquilo que a gente andou a ler nas redes sociais em torno deste assunto. Claro que suspeito, claro que a forma como alguns aspectos foram administrados levanta qualquer suspeita de gestão dos recursos, de como os recursos foram aplicados na questão da compra, de aquisição de tudo, de todos os itens que são necessários ou eram necessários para a questão da Covid-19. Mas volto a dizer que para nós, pelo menos para eu falar com substância, eu tinha que ter acesso ao relatório. Muito bem. Augusto Pelembe, como é que olha para esta questão? Parece que a corrupção no nosso país, portanto, não tem remédio. Como é que olha para esta situação? São 2 mil milhões de meticais que eram, portanto, destinados para o combate e prevenção da Covid-19. Sabe, Isaac, eu costumo, num bate-papo com amigos, até chego a essa conclusão que os nossos dirigentes não parecem humanos. Tem falta de sensibilidade. Porque, olhando a nossa realidade, tu vais aqui a 70 quilômetros da capital do país, vais encontrar famílias que nem água potável têm. Nem água potável tem, nem um pão. Se mata bicha, não almoça. Se almoça, não janta. Mas tem dirigentes nossos que não têm sentimento e roubam aquilo que foi doado para minimizar o sofrimento dos moçambicanos. E nós, o que me preocupa é que nós alertamos isso no momento em que isso estava a acontecer. Infelizmente, o Tribunal Administrativo se mostrou impávido, se mostrou silencioso. Depois das pessoas comerem o dinheiro, mamarem a mola, é que o Tribunal Administrativo veio dizer que houve irregularidades. E nem a Procuradora-Geral, no seu informe, falou dessas irregularidades. Ou seja, no fundo, estão a reconhecer, porque eu ouvi o Diretor Nacional Adjunto do Tesouro a dizer que houve essas irregularidades. Mas ninguém vai ser responsabilizado. Se não está a correr nenhum processo em sede da justiça, está claro que não vai acontecer nada a esses que comeram essa mola. Ou seja, que país nós temos? Ou seja, somos um país de ladrões. Somos um país de bandidos. Que falta sensibilidade, meu caro. Triste, sabes? Me faltam palavras para classificar tanta falta de humanismo desses nossos dirigentes. Muito bem. João Massango, qual é a sua opinião em torno do tema em debate? Olha, nós debatemos este assunto no passado e é preciso a gente recordar a opinião pública sobre esta questão da gestão dos dinheiros da Covid. E também recordar a opinião pública que o Estado moçambicano recebeu cerca de 780 milhões de dólares que era destinado para a Covid-19. Deste dinheiro, 250 era para distribuir às famílias carenciadas. Apenas 8% das populações que tiveram acesso a este dinheiro. INAS, que é o Instituto Nacional de Ação Social, publicou, aliás, ao nível interno, uma ordem de serviço a orientar a instituição que apagasse os nomes
de todos aqueles que eram beneficiários durante o mês de junho, o junho do ano passado, até final de dezembro. A única coisa que nós sabemos era exatamente distribuir os telefones, esta coisa de bombinhas às pessoas, que até se algumas pessoas não apanharam trombose no final do ano, é porque Deus esteve com eles. Quero dizer o seguinte, que nós precisamos de fazer uma avaliação da situação que este país vive, de indivíduos que não têm medo com a coisa do Estado, de indivíduos que aproveitam as calamidades ou a oportunidade, não é, para tirarem dividendos. Eu ouvi quando o ministro Dias, o ministro da Saúde, que Moçambique preparava-se para a 5ª vaga. Me parece que nós ficamos felizes quando haver, de facto, esta propagação, porque vem dinheiro para o nosso país. Olha, eu quero dizer uma coisa que está a acontecer dentro do nosso país. Nós começamos a ter pessoas com consciência e sabem que amanhã vão parar na barra dos tribunais. Vi esta semana o Ministério da Justiça a dizer que há indícios de corrupção lá. Significa que tem funcionários que estão de facto envolvidos em vários escândalos. Nós estamos a falar de 2 mil milhões destinados à prevenção e combate ao novo coronavírus. Onde é que foi esse dinheiro? Significa que um grupo de pessoas associaram para delinquir, distribuindo esse dinheiro em vários cantos e colocando em causa. Esse dinheiro não veio porque alguém doou. Significa que tem alguma coisa que nós, mais à frente, iremos de facto pagar. Queria, de forma desconfortante, quando de facto nós ouvimos, mas é preciso, já está na hora. Olha, quando tu estás em casa sentado com seu filho, vais ouvir que na província X, na delegação X, há indivíduos que estão envolvidos em esquemas de corrupção. Na província de Tete, indivíduos envolvidos em esquemas de corrupção. Na província de Manique. Quer dizer, nós nascemos e crescemos numa sociedade onde quando você está com seu filho, ele começa a ver que roubar, a corrupção é uma coisa normal. Mas que nós, de facto, precisamos de combater. E eu concordo plenamente com o colega Camilo. Fomos apanhados de surpresa. É preciso a gente termos acesso às informações para não falarmos as coisas assim de forma ad hoc. Mas eu fui buscar aquilo que é informação superficial sobre aquilo que está acontecendo dentro do meu país. Quando há calamidade, é quem sempre procura forma de criar dividendo. Isso é mau. Muito bem. Gilberto Strinza, algum comentário sobre o tema? Sim, sim. Dizer-te que também estou e que da próxima podemos voltar a discutir este assunto já com propriedade. Mas eu vou intervir agora de forma geral. Ninguém pode e deve dizer que foi apanhado de surpresa. Porque mesmo noutras doações não houve a verdade exposta. Tivemos o Kennedy, tivemos o Idai, mas este assunto de corona, eu recordo-me por 2, 3 vezes, em sede da Assembleia Municipal da cidade de Maputo, quando o presidente Comis disse de que a vereadora Alice Magai ou qualquer coisa, ia apresentar a informação sobre a Covid-19. E ela apareceu de que já tinha sido feito o levantamento e que as pessoas estão a beneficiar-se. Eu levantei, apresentei com A mais B de que é uma pura mentira. As pessoas não estão a receber os valores que deviam receber como forma de ajudar essas pessoas, mitigação da Covid-19. E apresentei. De que não. No Xamanculo está a acontecer isto, aquilo, sabe? As pessoas escreveram-se, mas quando chegam lá, ou encontram de que nos nomes aparece que já recebeu, quer dizer, uma data de problemas. E hoje está aqui. O que eu falava, afinal de contas, tinha razão. Tinha mesmo. Então, para dizer de que este assunto não é um assunto novo, não houve nenhuma doação que houve cumprimento escrupuloso do que
foi definido para que fosse feito. Eu acho que, Xirenza, está na hora de nós termos um portal de transparência, sobretudo no que toca à questão da gestão dos fundos em Moçambique. Moçambique recebe muito dinheiro. Todos os dias os governantes discutem dinheiro e nós recebemos muitas doações. E para onde é que vai esse dinheiro? Muito bem, João Massango, temos indicações que o tempo já nos deixa. Camilo, últimas considerações, por favor. Bom, em função de tudo que a gente vem falando aqui neste programa, o que interessa é que a gente deixe aqui a mensagem para toda a gente que esteja envolvida em instituições públicas, etc., que comecem a fazer as coisas como deve ser, com maior transparência, com maior rigor, não é? Para que assuntos como estes que a gente vem levantando aqui, para onde foi o dinheiro, para onde foram, etc., a aplicação, sobretudo, de fundos, que vem, não voltem, a gente não tenha dúvidas, porque se os valores são alocados para uma instituição, não custa nada mostrar por onde foi o dinheiro, né? Existem pessoas credenciadas para a área de contabilidade e auditoria que podem fazer isso e tornar público. E daí para frente a gente não tenha que suspeitar do que quer que seja. Portanto, é um apelo que a gente faz aqui. Nós, como painelistas deste debate político, fazemos este apelo para que as pessoas ganhem consciência e a gente pense no Moçambique melhor, naquele Moçambique que a gente sempre sonhou, que a gente quer, e a gente leva a bom porto tudo aqui, para que caminhar. Afinal de contas, pode haver 1001 partidos políticos, mas a finalidade é a mesma, é fazer com que o país seja o país que a gente sonhou. Muito bem. Augusto Pelem, últimas considerações. Só lembrar os moçambicanos, perante essas evidências claras, que este Moçambique precisa de conserto. Precisa de conserto porque neste andar o nosso futuro está hipotecado. Agora, não podemos voltar a insistir, puxar um carro avariado com uma corda podre, uma corda desgastada, ou seja, com o governo da Frelimo a continuar a puxar essa corda que se chama Moçambique, é impossível avançarmos para termos um país melhor. João Massango. Eu acho que o Estado moçambicano, que nós todos, que somos nós todos, tem uma coisa bastante importante que precisa de fazer o mais rápido possível. Chega, está na hora de nós responsabilizarmos os indivíduos que sempre tiram proveito com o erário público. Não é? Esta discussão que nós estamos a ter, se a gente vamos ao fundo, vamos a perceber que quem dirigia a determinada entidade deste dinheiro é camarada. Quem dirigia a coisa X é camarada. Quem dirigia a coisa X é camarada. Tudo está em volta dos camaradas. Isso é feio no Estado que nós queremos de facto construir. Mas eu lanço o meu apelo naquele povo que neste domingo está ali a olhar para nós, que está na hora de agir. Gilberto Xirenza, por favor, últimas considerações. As minhas últimas considerações são bem curtas. É continuar a exortar, como o presidente-general Yusuf Mahamat tem estado a exortar, que tenhamos a consciência, o saudoso presidente Dhlakama deu continuidade, trouxe a democracia multipartidária, mas é preciso que tenhamos conosco o poder. E esse poder já está. Só precisamos de saber como fazer em 2023 e 2024. Muito bem, mesmo em Moçambique, marcamos mais um capítulo do debate político hoje, domingo. Tenha votos de uma boa noite e voltamos já, tanto, próximo domingo, se Deus quiser e o homem permitir. Boa noite, tchau, tchau.